Olá, meu querido, que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos prosseguir aqui falando a respeito do tema provisão, já que esse ano, o ano de 2020, é o ano profético da provisão de Deus para as nossas vidas. Amém? Quero lembrar que essas palavras, elas não são novas para nós. Eu estou fazendo esse vídeo, trazendo essas palavras até você, porque essas palavras foram ministradas nas nossas vidas, nos cultos da comunidade evangélica Geração Eleita, durante todo o mês de dezembro de 2019, onde Deus trazia a direção através da palavra provisão, e através da provisão Ele nos fez algumas promessas. E também nos ministrou, nos deu, revelou algumas armas, algumas orientações que deveríamos seguir durante todo esse ano para tomarmos posse dessas promessas que Ele nos deu. E essas promessas, Ele nos fez duas promessas através do tema provisão. E a primeira, como eu já falei algumas vezes nos outros vídeos, a primeira o Senhor se revelará para nós como um Jeová Jireh que nós ainda não conhecemos. E a segunda promessa é que Ele vai nos tirar do nível do improviso. A primeira promessa até nos adianta que precisaríamos do Senhor, vamos precisar do Senhor muito mais do que temos precisado, porque provisão acontece em momentos de necessidade. Então Deus, quando disse que Ele se revelaria como Jeová Jireh de uma forma como nós ainda não o conhecemos, Ele estava dizendo: vocês precisarão de mim de uma forma como vocês ainda não precisaram antes, mas pode contar comigo que eu estarei com vocês, cumprindo a palavra lá do versículo 20, a segunda parte do versículo 20 do capítulo 28 de Mateus, onde Jesus diz ali que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E além dele está conosco diante de todo o tempo de dificuldade, Ele ainda promete: vocês não terminarão o ano de 2020 da mesma forma como vocês começaram. Eu vou levar vocês para um nível mais alto. Então, em todas as áreas da nossa vida, nós cremos que o Senhor nos abençoará e nos levará a um nível mais alto de onde nós estávamos no início desse ano. Amém? E eu estou trazendo agora a palavra de Deus de Jeremias 3, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, toda essa direção de Deus, através da provisão, as promessas que Ele nos fez, nos dá um sentido muito mais significativo, muito mais apurado, muito mais amplo. A provisão de Deus agora, no momento em que nós estamos vivendo, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, porque através dessa palavra, Deus nos mostra algumas coisas. A primeira é que Ele já sabia que iríamos passar por isso. E a segunda não precisamos temer, porque Ele estará conosco, Ele não vai deixar nada nos faltar. Amém? Então, eu já dei para você 3 armas, 3 orientações daquilo que nós devemos fazer para tomar posse das promessas de Deus no ano de 2020. E hoje eu quero trazer para você a 4ª arma, a 4ª orientação. E eu quero ler com você um texto que está lá na carta de Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 12, que diz o seguinte: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor.
Verso 15: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E o verso 16, que eu quero ler com você, é: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz também assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Então, a quarta promessa de Deus, ou melhor, a quarta arma ou a quarta orientação que o Senhor nos dá para tomarmos posse da promessa nesse ano de provisão é esvaziar-se da unção. Esvaziar-se da unção. Ou seja, temos que usar a unção que o Senhor tem nos dado. O que é unção, querido? A unção é o combustível espiritual dado pelo Senhor para fazermos a sua vontade. E interessante, querido, a unção, ela representa aquele que nos enviou, aquele que nos amou, aquele que nos escolheu, aquele que está conosco, aquele que fez a promessa. A unção representa ele. A unção representa o reino de quem nos enviou. A unção representa o reino de quem prometeu estar conosco em qualquer situação e prometeu nos dar provisão nesse ano de 2020. A unção representa o reino de Deus. A unção representa o próprio Deus. Amém? E aquele que nos deu a unção, que o representa, ele deseja que a gente use essa unção para alguma coisa ou para cumprir a sua vontade. E interessante é que a maioria das pessoas acha que é preciso manter-se cheios de unção ou cheia de unção e quer manter-se cheia de unção, mas para que essa unção se renove na nossa vida, é preciso usá-la, é preciso doar essa unção todos os dias. É necessário que eu e você, a gente use a unção que nós recebemos de Deus para fazer a vontade de Deus, para que no outro dia Ele renove essa unção sobre as nossas vidas. Jeremias capítulo 3, lá no versículo 22, ou 21 ou 22, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos pelas nossas iniquidades, e que novas são a cada manhã. Ou seja, a unção de Deus se renova nas nossas vidas todas as manhãs. E Deus coloca sobre nós a sua unção para que a gente possa usar para fazer a vontade de Deus. E como eu faço a vontade de Deus, querido? Servindo. Não tem como fazer a vontade de Deus de uma outra maneira. Não tem como fazer a vontade de Deus se não for servindo. Porque um dos mandamentos, alguém chegou para Jesus e perguntou qual que era o grande mandamento. Ele respondeu: o grande mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Aí ele emenda e diz: e o segundo, semelhante a este, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então não tem como a gente usar a unção de Deus se não for servindo ao Senhor. A terceira arma era que a nossa necessidade, a nossa bênção, passaria pela necessidade do nosso próximo. Então todas as vezes que Deus quer nos abençoar,
Ele nos levará para perto de alguém ou trará alguém para perto de nós que estará numa situação semelhante à nossa ou pior do que a nossa, para que através de nós Deus faça um milagre na vida dele e através dele Deus faça um milagre na nossa vida. E isso não tem como acontecer se não for através da unção de Deus, da capacitação de Deus para as nossas vidas, querido. Não tem como, porque nós não podemos dar nada ao Senhor ou a alguém se primeiro nós não recebermos do Senhor. E nós não podemos receber nada se do céu primeiro não nos for dado. Então o Senhor está dizendo que aquelas pessoas, querido, que quer se manter cheia da unção, eu quero ficar cheia, quer buscar, quer experiências novas com o Senhor, querido, use a unção que Deus está te dando, ou que Deus te deu. Use ela, se esvazie dela, para que o Senhor possa te renovar, possa te encher novamente. E usando essa unção, você estará servindo, fazendo a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, Deus trará provisão na tua vida. Deus se revelará como Jeová Jireh, que você ainda não conhece, e te levará para um lugar muito mais alto do que você esteve ou está. Nesses dias em que está acontecendo toda essa situação de pandemia, de coronavírus, Covid-19, todo mundo com a sua atenção voltada para esse assunto, querido, é o ambiente propício para que a gente possa usar a unção que Deus nos deu. Nós podemos servir o nosso próximo, mas como se temos que estar isolado? Nós podemos, querido, servir, nós podemos pagar preço de oração. Quero até aproveitar e dar um recado para pessoas que permite se dividir ou ser polarizada entre direita e esquerda quanto à política, quanto às autoridades da nossa nação. Querido, não faça isso. Independente se é direita ou esquerda que está no poder, nós como cristãos verdadeiros, nós colaboramos, nós usamos a unção que Deus está nos dando, quando nós oramos, quando nós abençoamos os nossos governantes, quando nós abrimos a nossa boca para falar aquilo que presta, para abençoar, não para poder amaldiçoar. Deus, com essa arma, com essa orientação, está dizendo para você que está acostumado a amaldiçoar, que você não dá colaboração nenhuma. E quando você faz isso, a unção que Deus colocou sobre você, não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de quem conhece Cristo, de quem se considera cristão de verdade, quando você abre tua boca para amaldiçoar, você está azedando a unção que está sobre a tua vida. E Deus te chama hoje, nesses dias, o que Deus quer é que nós tornemos a Ele, que a gente o conheça e prossiga conhecendo Ele. O Senhor quer que você esteja no esconderijo do Altíssimo. O Senhor quer proteger a tua vida. O Senhor quer trazer provisão para a tua vida. Por isso que Ele está te chamando. Por isso que a palavra de Deus, Jeremias, no capítulo 18, quando Deus fala para Jeremias descer a casa do oleiro, Ele nos compara a vaso. Paulo também fala que nós somos vasos de barro. Para quê, querido? Para ser cheios da unção. Mas Deus não nos unge simplesmente por ungir. Ele não nos unge porque gostou mais de mim, ou mais de você, ou mais daquele, ou mais do outro. Deus nos unge para podermos cumprir uma missão, para podermos fazer a sua vontade, não a nossa. Tem muita gente que ora, Senhor, que a tua vontade se cumpra e não a minha. Mas quando Deus o acorda para orar de madrugada, ele se revolta e não faz. Quando Deus
o manda ajudar alguém, ele não faz. Deus está chamando você para usar a unção que Ele tem colocado sobre a tua vida. Deus quer trazer nesses dias uma unção nova. Eu tenho falado que logo depois que tudo isso passar, querido, eu também creio que nada vai voltar ao que era antes. Mas eu creio que virá um despertamento espiritual, porque a igreja verdadeira não se deixa intimidar por situações assim. A igreja verdadeira, apesar de não poder estar congregando no mesmo lugar, de não poder estar junta no mesmo lugar, ela está junta em oração, no mesmo Espírito, num só Senhor, clamando, orando. E a igreja verdadeira vai sair fortalecida de toda essa situação. E eu quero falar para você, querido, que se considera que é cristão verdadeiro, aproveite esses dias para buscar ao Senhor, para usar a unção que o Senhor tem te dado para ajudar pessoas, porque não vão faltar pessoas precisando da tua ajuda, para usar a unção que Deus colocou sobre você para fazer a vontade dEle. Faça isso, prossiga conhecendo o Senhor, conheça o Senhor, se encha de Deus a cada dia, busque a presença dEle, se fortaleça no Senhor, porque assim que tudo isso passar, o mundo vai precisar, como jamais precisou antes, da igreja. Vai precisar de mim e vai precisar de você. E você e eu vai ter que estar renovado, com força renovada, com fé renovada, cheios do Espírito Santo, acostumados a usar a unção que Deus nos dá, para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. E quando o mundo ver o amor de Cristo através da igreja, o mundo reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. E a palavra que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, irá se cumprir como jamais se cumpriu antes nas nossas vidas e nas vidas das pessoas, principalmente daqueles que estão ao nosso redor. Deus escolheu você, querido, está fazendo com que essa palavra chegue até você, para que você saia de toda essa situação fortalecido, cheio de Deus, cheio de fé, para que o nome dele seja glorificado na tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra é enviada para várias pessoas, querido, várias pessoas. E eu entendi de uma forma mais apurada quando Jesus estava explicando para os discípulos por que ele falava através de parábola. Que ele disse, olha, eu falo através de parábola para que muitos, ouvindo não ouçam, vendo não enxerguem. Deus está fazendo essa palavra chegar. Muitos vão falar assim, mas eu não sabia. E Deus vai dizer assim, mas a palavra chegou até você. Você que não a quis. Amanhã, sábado, eu vou estar aqui para trazer para você a quinta orientação, a quinta arma que o Senhor nos deu para tomar posse da promessa. Querido, siga essas orientações da palavra de Deus. E você vai conhecer um Jeová Jireh que você ainda não conhece. E quando chegar no final desse ano de 2020, querido, todas as áreas da tua vida terão saído do improviso, ou seja, saiu daquele nível que estava. Amém? Deus te abençoe, Deus te dê um dia cheio de graça, de bênção, que o Senhor traga as boas notícias até você, no nome de Jesus. Hoje é sexta-feira santa, é feriado, que não faz nenhuma diferença para nenhum de nós, já que estamos no isolamento social, mas que nesse dia, querido, no nome de Jesus Cristo, mais do que nos outros dias, o Senhor Jesus se faça presente na tua vida, na tua casa, na tua família.
e que o nome dele seja glorificado através de você, em nome de Jesus. Amém? Querido, grande abraço, grande beijo no seu coração. Deus te abençoe. E ore, sustente a promessa do Senhor, que o Senhor te deu, em oração. Se apaixone, querido, se apaixone pela promessa, aprenda a amar a promessa. Fique atento à necessidade do teu próximo, porque a bênção do Senhor, o milagre do Senhor para a tua vida vai passar pela necessidade dele. E use a unção que Deus colocou na sua vida. Deseje ser cheio, mas não se mantenha cheio. Use, se esvazie da unção e o Senhor trará uma unção nova sobre você. Em nome de Jesus. E você vai conhecer o Jeová Jireh que você ainda não conhece, o Deus de provisão. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.